O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala, mestres, tudo bom? Thunder aqui, e eu vou começar sim a fazer uma análise de episódio por episódio de Mahou-tsukai no Yome. Quem escolheu para fazer a análise de episódio por episódio desse anime foram os nossos grão-mestres, então toda semana a gente vai se encontrar aqui para falar dos episódios de Mahou-tsukai no Yome, e os episódios vão sair toda segunda-feira. Se você quiser também fazer parte do nosso padrinho e se tornar um grão-mestre, e definir outras coisas interessantes que estão por vir aqui na ordem, e claro, participar de lives, RPGs e muitas outras coisas, confira o nosso padrinho aqui e ajude o canal, porque sem o padrinho é meio difícil a gente se manter aqui nas internets. E também, para quem quiser assistir Mahou-tsukai no Yome, ele está passando no Crunchyroll, que a gente também é parceiro, então clica aqui na descrição e confere lá. Na data desse vídeo já saiu o segundo episódio e também já tem 3 OVAs anteriores que contam a prequela da história. Então esse primeiro vídeo aqui vai ser mais uma impressão geral do que uma análise específica de um episódio, levantando todos os pontos, e por ter muita coisa pra falar, não daria pra resumir os 5 episódios que eu vou abordar aqui. O primeiro ponto que eu recomendo já é assistir os OVAs antes de assistir o anime em si. O OVA, ele conta uma prequela da Chise, que é a nossa protagonista. No comecinho já estabelece que aquele ponto da história já é um pouco mais à frente, porque a história dos OVAs conta o passado dela quando ela era criança. E essa história ela conta como se fosse um flashback, onde ela conta essa história pro Elias e pro Ruth, aquele cachorro. Mas vamos estruturar primeiro, vamos dar uma sinopse do que é Mahou-tsukai no Yome. Acho que é até interessante dar essa sinopse para quem não assistiu ainda e ficar interessado e conhecer melhor esse anime. Mahou-tsukai no Yome conta a história da Chise, que ela tem um tipo de poder que ela consegue ver seres de outro mundo, como demônios, fadas, espíritos, qualquer ser místico ela consegue interagir e observar. Por conta disso, ela sempre teve problemas enormes com seus familiares, porque parece que os pais dela morreram e ela começou a ser cuidada por outras pessoas da família. E ela nunca conseguiu se firmar em nenhuma casa, porque os demônios que ela via em volta dela sempre causavam algum problema. Por conta disso, ela decidiu meio que se vender. Ela desistiu da sua vida e acabou entrando em um leilão para pelo menos ter uma casa, para pelo menos ela pertencer a algum lugar. Quem acaba comprando ela é um mago com cabeça de crânio chamado de Elias. E esse mago compra ela com 2 intuitos: de fazer a sua aprendiz e de fazê-la sua noiva. E basicamente agora a gente vai acompanhar ela aprendendo magia e vivendo nesse mundo cheio de conceitos místicos pra tudo quanto é lado. Ela interage, convive com várias criaturas místicas, que, meu amigo, já é o primeiro ponto que eu já tenho que dar os parabéns para essa obra. Essas criaturas são simplesmente fantásticas. Desde os demônios, das sombras, fadas, elementares, tudo é fantástico aqui. Voltando para os OVAs e falando um pouco mais das sombras, daqueles demônios que viviam em volta dela, eles têm uma representação muito mais carregada do que qualquer elemental ou espírito do bem, vamos dizer assim. E a própria direção sabe entregar isso com o peso certo. Quando aparece um demônio, as cores começam a ficar mais escuras, o clima mais carregado, a própria trilha sonora cria um peso a mais. Inclusive teve até momentos de jump scare nos OVAs quando os bichos apareciam que eu pulei da cadeira. Sem contar também a fisionomia daqueles seres que lembram um pouco aí de Viagem de Chihiro, alguns seres mais bizarros assim, e que visualmente dão medo, dão um desconforto quando você olha para aquela criatura. Por exemplo, um ser com meia face, ou uma face humana embaixo de uma boca de demônio, de alguma coisa grotesca do tipo. São visuais extremamente carregados. Por outro lado, os espíritos e os elementais têm uma leveza maior. As fadas, salamandras, pássaros, eles têm mais curvas, eles têm mais cores, são mais agradáveis visualmente, e é uma concepção da obra que eu já falei, meu Deus, já me acertou em cheio, porque eu adoro histórias sobre magia. Sobre os OVAs, sim, é importante você assistir antes de acompanhar a série, porque teve muitos elementos que foram extremamente importantes para dar mais impacto, principalmente na Chise. Mesmo você não conhecendo nenhum personagem, não entendendo muito bem aquele contexto, o começo do OVA já te entrega de uma forma muito bem feita tudo que a obra é. Todos os personagens, a sua sintonia, mesmo você não conhecendo ninguém ali, você vai vendo o cotidiano deles e você vai inteirando na obra. O começo do OVA é o puro slice of life. A Chise acordando, o cachorro, o Ruth do lado dela, eles indo comer o café da manhã. Lá encontramos o Elias, que é o mago, a Silk, que é uma espécie de empregada da casa. Tudo
tudo na maior naturalidade, na maior tranquilidade, fazendo tudo bem feito. O mais engraçado disso tudo é que na última live, lá no Projeto LB, nós falamos sobre Slice of Life. E, curiosamente, todos os pontos bons que apresentamos em Slice of Life, Mahou Tsukai no Yume consegue fazer logo nos primeiros minutos. Toda a leveza, a sutileza do dia a dia desses personagens. Se você não viu essa live, confere aqui na descrição que foi, ó, maravilhinda. Depois de toda essa introdução suave, a gente começa a entender o passado da Chise, onde ela pega um livro e por que aquele livro é importante pra ela, e conhecendo toda a história de vida dela, que é extremamente pesada. E o mais legal disso é que quando a gente entra já na série, logo no primeiro episódio, quando a gente vê ela meio que se vendendo, literalmente se vendendo, porque ela acaba entrando numa espécie de leilão, toda vez que ela aparece com o olhar vazio, toda vez que ela fala que a vida dela é uma merda, você já sabe por que aquilo tá acontecendo, e aquilo te convence muito mais do que se você estivesse entrando nessa obra sem nenhuma carga de conhecimento. Por conta desse aspecto, eu acho que fica mais interessante você assistir os OVAs primeiro, pra você já entrar com o impacto inicial, conhecendo o passado dessa personagem e o progresso pra onde ela está indo. Sobre o progresso em si, a história roda muito em cima de Slice of Life, mostrando os personagens simplesmente vivendo. E mesmo que nesses 2 primeiros episódios seja a introdução, apresentando o mundo, apresentando o contexto da obra, ainda assim funciona de uma forma leve e calma e tranquila. Eu gostei muito do tom da narrativa, o ritmo que eles estão andando, porque vendo tudo que ela passou e a própria postura do Elias, faz todo sentido ser mais lento. O Elias parecendo uma figura imponente, até assustadora, mas com um toque bem sóbrio, leve e até frio às vezes. Frio no bom sentido, porque ele age muito mais com a razão do que com a emoção, pelo menos no começo. Tanto que ele dá tempo ao tempo pra Chise. O primeiro conflito, digamos assim, do primeiro episódio é quando a Chise acaba sendo meio que enganada pelas fadas, onde ela não tem muita confiança em nada, em ninguém, mas quando aparece de fato um momento mais tenso pra ela, não, pera, eu vou dar um voto de confiança pra ele, porque ele foi a primeira pessoa que falou a palavra família pra mim. E também foi um ótimo momento que ela simplesmente aceitou aquela situação. Ela não aceitou apenas porque ela foi vendida pra esse cara, mas porque ela começou a aceitar a situação e a ideia dela ser uma aprendiz, e futuramente até a esposa, que ela fica toda encucada com isso, falando, mas peraí, como que vai funcionar isso? Último ponto que eu quero debater assim, de uma forma mais aberta com vocês, que provavelmente eu vou retomar várias e várias vezes em outros vídeos, esse elemento que é a magia desse mundo. No segundo episódio conhecemos a personagem chamada Angélica, e não, essa não cantou a abertura de Digimon, ainda bem. Ela começa a explicar melhor pra Chise como funciona o conceito de magia nesse mundo, coisa que o próprio Elias já não tinha explicado muito bem como funciona isso. Dizendo que basicamente existe 2 tipos de magos, vamos dizer assim, os próprios magos e os feiticeiros. Os feiticeiros utilizam conhecimentos técnicos, até alquimia, usando elementos químicos, conhecimentos sobre a física, eles são mais cientistas, enquanto os magos, eles usam o poder natural, eles quebram as regras desse mundo através de milagres, através de forças místicas. Provavelmente por terem estabelecido essa dualidade, tem mais coisas nesse mundo. Por exemplo, mais pra frente a gente encontra o Simon, que é um padre, e parece que o Elias tem algum envolvimento aí com a igreja, ou alguma treta do tipo, ou a igreja em si tem alguma relação com o mundo de magos, que nesse contexto existe e é até de conhecimento um pouco público, ou pelo menos para aquela esfera que eles vivem. E no final do episódio também conhecemos que tem dragões nesse mundo, e parece que aquele mago também é uma espécie de domador de dragões e tudo mais. Eu simplesmente fiquei apaixonado por todo esse contexto, eu quero entender melhor como eles trabalham magia nesse mundo, como ela funciona. Por exemplo, eu adorei aquela cena que a Chise começou a usar pela primeira vez magia, que ela começou a pensar sobre criar uma flor e do nada já criou cristal pra tudo quanto é lado, e que, meu amigo, foi muito bacana. E obviamente já vou levantar esse ponto logo no começo, porque eu não vou ficar me repetindo todo o santo episódio falando que animação linda, que trilha sonora linda, esse diretor é sensacional, porque a produção de Mahou Tsukai no Yume, rapaz do céu, tá linda, tá maravilhosa, tá gatita, tá gostosinha. O Estúdio Wiz está acertando em cheio em tudo, em absolutamente tudo aqui. Eu não achei erro de continuação, a animação estava muito fluida, os efeitos especiais de magia e os detalhes em personagens é algo absurdo. Ponto também para o character design dos personagens, que estão muito consistentes, estão muito bonitos, estão casando muito bem com o contexto da história. A produção desse anime está
animal. Por isso, com certeza, Mahotsukai no Yume tem grandes chances de ser um excelente anime do começo ao fim, e talvez ser um dos melhores desse ou do ano que vem, já que ele vai terminar só no ano que vem, por conta que ele vai ter 24 episódios, 25 episódios, alguma coisa do tipo. E obviamente eu fiquei muito instigado para conhecer mais sobre esse mundo, para conhecer mais esses personagens e ver o que essa história tem a oferecer, porque o leque de possibilidades está bem grande. Não existe um objetivo claro na obra, vai ser mais a vida da Chise e do Elias e como eles convivem nesse mundo. Simplesmente maravilhoso, eu estou amando, e agora eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando também, se vocês querem uma análise de episódio por episódio desse anime, por favor, deixa aqui nos comentários. E também quero convidar vocês, que são novos aqui no canal, a se inscrever para não perder nenhum vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o joinha, que ajuda bastante a gente, e compartilhar o vídeo com todo mundo. Eu vou indo nessa, então bom anime, e até o próximo vídeo.